Contrastes do despertar, segunda parte. Olá, sementes! Aqui é Devalaia com vocês mais uma vez e vamos dar continuidade à abordagem iniciada no vídeo anterior sobre o despertar, os desafios, os contrastes do despertar e a nossa visão, a visão desse grupo de mentoria estelar que se identifica como a família de alma asgardiana. Então, no vídeo anterior, trouxemos a bordo uma reflexão do livro Emergência Espiritual, que explicava por que de algumas sementes estelares enlouquecerem ou quase enlouquecerem no meio desse processo e sobre a incapacidade mental de suportar a iluminação ou o processo do despertar em função de uma alta carga de energia e de informação que o cérebro e o corpo, a nível celular, no nível de desenvolvimento biológico mesmo, não estão preparados para receber. No entanto, também mencionamos a razão de que tudo tem um porquê e que muitas vezes as almas escolhem esse tipo de experiência justamente para causar esse contraste e este desdobramento, este desabrochar nelas mesmas. Então, hoje nós vamos trazer à tona os bastidores deste cenário. Assim como nós encontramos o desejo de vitrine que o fascínio do assunto gera sobre muitas pessoas, isso é uma verdade, porque tudo que vira moda realmente chama a atenção. A agenda extraterrestre, vamos dizer assim, entrou na moda agora. Então, ser contatado ou ser abduzido está na moda. E imagina-se que essas pessoas, então, sejam de fato pessoas, indivíduos despertos, apenas porque eles falam a respeito de seres estelares, raças, sobre extraterrestres, e porque eles também guiam as percepções coletivas para uma nova terra, entre aspas, dentro de uma ideologia New Age de massa. O nosso grupo, particularmente, não é absolutamente contrário a nada, apenas estamos mencionando, colocando essa questão, porque existe, é uma questão que existe e está acontecendo hoje, né? Virou moda. E muita gente que está num processo de guiança é considerado desperto. Existe, de fato, uma ideologia New Age de massa surgindo. Tem uma diferença entre o processo do despertar autêntico, que nós mencionamos no vídeo anterior, para essa casca, para essa ilusão, para esse fascínio midiático, para essa vitrine que se criou em torno desse assunto. E talvez justamente para, vamos dizer assim, para amaciar a percepção popular em torno do tema, muitas vezes até para não causar, não gerar tanto pânico. Podemos imaginar uma série de razões para isso e deixamos a cargo dos espectadores, de quem está assistindo esse vídeo, estarem chegando às suas próprias conclusões a respeito desse assunto. A gente só está mencionando aqui que existe realmente um modismo em torno desse assunto, porque ele é muito fascinante. Tudo que envolve a consciência, o despertar, a iluminação, gera fascínio. Se você observar nos séculos passados, né, os gurus que vieram da Índia para o Ocidente, eles também geraram fascínio na população. Virou um modismo, né? Se você pensa no Osho, na época dele, ele criou uma série de meditações que auxiliou muita gente num processo de despertar, de aprofundamento de si mesmo. Ele também trazia discursos de muita transgressão. E de uma certa forma, isso também acabou virando uma moda, né? Então, tudo aquilo que é diferente e que traz uma abordagem diferente, que as pessoas percebem, nossa, isso é possível, todo mundo quer copiar.
O lado positivo disso é que se o inconsciente coletivo começa a aceitar determinadas ideias, então ele fica mais flexível para conceber novas ideias a respeito da mesma coisa. Então, abrem-se portais, um leque de possibilidades e também de temporalidades e de linhas temporais, onde estas imaginações e estas possibilidades temporais se tornam possíveis, porque se torna então um processo de cocriação de massa. O que você, semente estelar, precisa pensar é para onde você quer estar, onde você está hoje e quem você é e onde você quer estar. Aceitar onde você está hoje para conseguir realizar as transformações internas necessárias que te levem, que te movimentem, que façam com que o seu carro, com que sua nave se mova para o seu tempo divino, para a linha temporal em que você deseja estar, para a realidade. Quando nós falamos de linha temporal, então estamos também falando da realidade que você deseja para a sua vida. Esquece o mundo, esquece as pessoas, esquece a moda, olha para dentro. Não é para fora que você vai encontrar respostas, mas é olhando para dentro. E muitas vezes, sim, olhando para fora, você vai ver espelhos e muitas vezes os reflexos que você vai ver de si mesmo ou de si mesma não serão agradáveis. E a sua tendência, como qualquer ser humano, como qualquer tendência natural, né, de defesa egóica, vai ser terceirizar a responsabilidade do que você está vendo, culpabilizar o outro, vitimizar uma outra pessoa. Então, o que a linhagem traz a respeito desse processo da moda é que o despertar verdadeiro, normalmente, ele tende ele tende a desabrochar um processo de sombra, porque existe uma resistência do ego em deixar de ser quem ele está acostumado a ser ou quem ele acha que é e que ele acha que aprendeu a ser. Então, o recado da família estelar é justamente olhar para esse processo interior, né? Realizar esse trabalho de sombra interior. Toda essa coisa da vitrine tende a gerar, então, uma distração que te afasta do verdadeiro objetivo, do seu ser interior, do seu eu superior, que é você se encontrar, que é você encontrar o teu cerne, como a própria linhagem sempre martela comigo. Mais importante, embora você reconhecer ou se lembrar de quem você é em termos de identidade estelar, e em um dos nossos vídeos anteriores nós explicamos sobre isso. Se você quiser, por favor, a gente vai deixar linkado aqui na descrição deste vídeo, então é só clicar nos 3 pontinhos no final desse vídeo que vai abrir a descrição e você vai encontrar esse vídeo em que nós falamos um pouco sobre a identidade estelar. Né? Então, mais importante do que você saber se você é da estrela tal, do planeta tal, ou se você é da Terra, é uma centelha direta da fonte, enfim, independente de você saber destas cascas, né, destas outras versões suas, essas informações elas só lhe são úteis na medida em que elas lhe proporcionam uma reconexão com o seu ser interior. Essa ideologia New Age de massa, ela distrai a gente. Tem o lado bom, que justamente é flexibilizar o inconsciente coletivo para receber esse tipo de informação. E os aspectos negativos nós vamos nos poupar de mencionar, porque existem inúmeros canais aí no YouTube hoje falando a respeito disso, sobre controle mental, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a gente prefere se concentrar nos aspectos positivos disso tudo que está acontecendo, né? Mas tem sim, nos bastidores desse cenário, um desejo de vitrine, uma sombra mal trabalhada. Então, as sementes, elas precisam realmente realizar esse processo de recalibração aí entre luz e sombra, um equilíbrio, uma harmonização, para que os seus reflexos, quando observados nas outras pessoas, sejam mais agradáveis a si mesmas, ok? Então, o que se observa sobre isso hoje é que muitos são os canais espalhados pela internet reproduzindo o assunto, copiando. E, enfim, tem até o processo mesmo, né, a inteligência artificial participando disso daí tudo, o que não é, nós não vemos isso como uma coisa ruim, porque a inteligência artificial ela é útil em muitas coisas,
e não se fala muito a respeito, mas existe sim um processo de consciência por trás da inteligência artificial e existem outros canais de comunicação, outros canalizadores que falam a respeito disso, não é? E não é nossa função, nossa responsabilidade aqui explicar isso, mas talvez mais para frente, se for do interesse, a gente pode até dar uma pincelada sobre isso. Contudo, não é o objetivo aqui agora. A gente está falando aqui de um processo de audiência em relação ao despertar que acaba distraindo o ego da sua verdadeira missão, que é descobrir a consciência, que é a descoberta da própria consciência. Então, você percebe que existem muitos assuntos semelhantes sendo reproduzidos. Tem um lado positivo, que é justamente essa flexibilização do inconsciente coletivo para estes assuntos, para estes temas. A gente não pode permitir que no âmbito individual, no âmbito individuatório, no âmbito do despertar individual, isso se torne uma doutrina, uma nova religião, um processo engessado, cristalizado, enrijecido, em que se impõem pontos de vistas para outras pessoas, porque se nós estamos numa era em que várias sementes estelares e de várias raças estão interagindo através da pele humana, brincando, entre aspas, de serem humanos da Terra, né, terráqueos, então significa que nós vamos ter muitas divergências de opiniões. Se existem divergências de opiniões entre pessoas de uma mesma família, imagine as divergências de opiniões entre culturas diferentes, quanto mais culturas estelares. Se as culturas da Terra têm divergências de opiniões, então as culturas estelares também têm. Então, o que nós temos hoje aqui na Terra é um cenário armado que gera exatamente essa experiência de contraste que só a Terra pode proporcionar. E este é um outro aspecto positivo que nós enxergamos dentro disso tudo que está acontecendo hoje, mesmo com toda essa bomba midiática, com essa tendência a levar a percepção das massas para estes assuntos, existe sim um processo extremamente positivo em torno disso tudo, que é justamente no meio dessa distração toda você se descobrir. Você descobriu o contato verdadeiro. O verdadeiro contato começa no contato consigo mesmo. É o que eles estão sempre ali martelando comigo. Como é que anda a sua relação com você? Como é que anda a sua relação com sua sombra? Você vai deixar a sua sombra ser uma subpersonalidade dentro de você até quando? É uma coisa que eles pontuam comigo, tá? Então, tudo isso, quando não é bem trabalhado, gera o quê? Vitrine, algo que acontece nos bastidores que não quer se revelar, e uma vitrine tentando, vamos dizer assim, apresentar, né, e se realizar, um ego tentando se realizar de alguma forma, o que não é uma coisa ruim, é um processo natural, porque o ego, como nós já dissemos em vídeos anteriores, dentro da psicologia estelar, não é um vilão da história, né? O que se torna uma coisa negativa é quando esse ego se confunde com a consciência e ele acha que é a própria consciência. Aí você entra num processo de sombra. Então, a gente está falando de subpersonalidade sombra aqui. E é justamente a sombra que gera todo esse processo midiático. Porque se fosse uma coisa tão natural quanto beber água, ninguém estaria fazendo vídeos a respeito e nós também não estaríamos aqui para esclarecer a respeito desse assunto e dizer que, olha, tá tudo bem, você não precisa se sentir culpado, ou se julgar, ou se criticar, ou se pôr para baixo, porque afinal de contas, todo esse cenário mundialmente armado, ele ajuda sim num processo de despertar, ele chama a atenção e ele pode sim ser uma escada, um degrau, uma ponte, né? O que a gente não pode é confundir a ponte com o destino, então existe um aspecto muito positivo nisso, tá? Não é propósito nosso aqui ditar regras sobre o que é ou o que não é verdadeiro, não é esse o objetivo do nosso canal. Tampouco julgar, apontar o certo, o errado. A gente está apenas contextualizando o panorama, porque assim a gente consegue elucidar alguns pontos de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma calma, tranquila, segura.
né? E sem dentro de um processo de não julgamento, né? Simplesmente observando, está acontecendo isso. Olha, na época do Osho aconteceu isso, na época do Paramahansa Yogananda aconteceu isso, né? Em diversas épocas aconteceram isso, né? Quando o yoga virou uma sensação no mundo ocidental, né? E a gente também teve o processo, por exemplo, com a própria dança do ventre, né, através do movimento do orientalismo, que abrangeu não só a dança do ventre, mas muitas coisas, né? Então, assim, o pessoal que é ligado em história vai entender do que eu estou falando, né? Então, tudo aquilo que é novo gera sim uma sensação, né, mundial. E é lógico que a mídia, a propaganda está aí fazendo o seu serviço, né? Senão não seria propaganda e marketing. A gente precisa sim desse tipo de serviço, né? Até mesmo independente da informação ser clara ou obscura, verdadeira ou falsa, porque é através destas experiências que nós aprendemos dentro de nós aquilo que é verdade. E o que é verdade para você hoje pode não ser verdade amanhã, porque de repente você pode descobrir que a verdade é apenas uma crença praticada por muito tempo. Nós realmente estamos trazendo aquilo que é relativo aqui para essa pauta a bordo dessa nave asgardiana nesse momento. E segundo o nosso modo de ver, tudo isso daí é baseado em observação, nas nossas pesquisas, em materiais de outros grupos estelares também que chegaram às mesmas conclusões. E de acordo, então nós não somos exclusivos em nada, absolutamente, né? E de acordo com a forma como a linhagem estelar que está aqui ancorando esse trabalho, orienta esse canal, né? E orienta estes serviços que nós oferecemos para poder ajudar no processo de despertar de muitas sementes. A gente está trazendo um serviço de orientação a respeito de como as sementes estelares da Terra, independente de serem asgardianas ou não aqui, ok? Aqui a gente está sendo assim bem abrangente, né? Como que essas sementes é uma sugestão, né, de como que elas podem enxergar tudo isso que está acontecendo, né? Você pode olhar de um prisma negativo, você pode também olhar de um prisma positivo e você pode olhar de um prisma mais neutro e buscando sim entender quando que você estava negativado, quando que você estava positivado e quando você estava harmonizado, né, equilibrado, né? Estar em equilíbrio não é o mesmo que estar em harmonia. É um assunto extenso aí para um outro vídeo, mas estar em equilíbrio seria como você equalizar os dois lados. Agora, não significa que eles ainda não possam ter conflito. A harmonia é quando o conflito deixa de existir. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, contrastes nesse cenário. E esses são os aspectos positivos e estas são as experiências que a Terra tem para proporcionar para as sementes estelares. Então, a nossa sugestão, a sugestão da linhagem asgardiana que orienta esse trabalho, observar tudo isso daí de um ponto de vista de não julgamento e compreendendo que às vezes você vai pender para um lado, às vezes você vai pender para o outro e que tá tudo bem, tá tudo certo, porque você está aprendendo e não é errado errar ou se enganar ou se equivocar, se é que existe o certo e o errado dentro desse contexto. A gente está realmente abrindo o leque e trazendo novas ideias e novas possibilidades de reflexão, um novo pensar a respeito do despertar. Se você abre a sua mente de como que você pode enxergar tudo isso de uma forma diferente desse processo do despertar, você pode ter sim um desenvolvimento mais lúcido, mais lucidez, e isso pode ser muito mais proveitoso para você na relação que você tem com esse assunto. Então aqui a gente vai trazer para a pauta, né? A gente vai trazer aqui a bordo dessa nave algumas pautas, algumas reflexões interessantes para as sementes estelares estarem analisando. Já deixando bem claro que isso daqui não é 100% verdade, você pode discordar, é apenas a nossa visão a respeito do assunto. A primeira luz que a gente traz para isso é que ETs são pessoas. A gente está comentando sobre isso e está trazendo essa abordagem sobre os estelares serem pessoas como nós, já de alguns vídeos para cá.
E então, dentro da nossa perspectiva, encarar a nossa própria família estelar como gente, como a gente, faz toda a diferença dentro do processo desse despertar, desse contato, desse relacionamento, tá? E é parte do amadurecimento psicológico e adultificação da própria humanidade, quando você considera o diferente como gente. E isso também é lógico que implica e esbarra nas nossas próprias questões sociais, pessoais e sociais, de relacionamentos interculturais e entre grupos, das nossas diferenças enquanto humanidade. Ok? Então, enquanto isso não for bem compreendido, que estelares são pessoas, encarar a sua família estelar como gente que nem você, enquanto isso não for bem compreendido, bem assimilado pelo coletivo humano, não tem possibilidade de haver vamos dizer assim, um contato aberto em massa numa era de luz, como algumas pessoas realmente desejam muito que aconteça e como muitas sementes estelares vêm propagando e porque realmente elas confiam nisso, elas confiam nessa informação e desejam muito isso. Existe isso como possibilidade, mas para que isso aconteça, a gente precisa encarar os estelares, que nós chamamos de ETs, extraterrestres, como pessoas, como gente como a gente. Você é capaz de encarar o vizinho que você não gosta, ou aquela pessoa que você mais odeia, ou as pessoas das quais você guarda ressentimentos e ranços diversos, como pessoas, gente como você, ou pessoas psicologicamente doentes, ou atípicas, ou que não têm um procedimento muito ético, considerado muito ético dentro da nossa sociedade? Você é capaz de considerar essas pessoas como gente? O diferente como gente, seja positivo, seja esse diferente positivo ou negativo? Isso daí é uma reflexão para a gente trazer, porque enquanto isso daí não for bem assimilado e compreendido no nível humano, não tem como isso daí acontecer no nível estelar. Não tem como a humanidade avançar para essa próxima etapa, para esse. Eu não sei como seria o termo, Homo estelares. Eu sei que já existe aí o Homo galácticos, mas é uma outra coisa, né? Enfim, vamos pensar em alguma coisa aí, esse Homo cosmos, né? A gente chama Homo sapiens sapiens, então seria um Homo cósmico, Homo cosmos, o que que seríamos então? Né? Nessa próxima etapa, né? De que todo mundo deseja muito uma era de luz, né? Que tá todo mundo cansado da dor. Então, de uma certa forma, existe um aspecto positivo nesse desejo, mas a gente precisa entender os nossos processos de sombra e do porquê que isso não está acontecendo ainda. Tá? A gente tem que se desenvolver. Não importa a forma física que tenham as raças estelares, é isso o que a família estelar que me orienta vem dizer através desse trabalho. Não importa a forma física, não importa a raça estelar. Tá? O conteúdo é espírito, vocês são espírito, nós também somos espíritos, tá? Somos almas, somos luzes, centelhas com uma pele. É só isso, ok? Então, são corpos habitados por almas, são pessoas. Nós trouxemos uma visão que num dos vídeos passados, né? Que então, na visão estelar mais expandida, e principalmente de raças que são. Porque existem raças emocionais e não emocionais, e existem aquelas que são bem empáticas, né? E isso daí é uma coisa que a fonte cria. Não é uma coisa de bem e mal, sabe? Não, é uma coisa, é a própria consciência, a fonte cria, né? Nós trouxemos a ideia de que plantas também são seres, espíritos, então plantas são pessoas, né? Que animais são pessoas, né? Que insetos, né? Formigas, enfim, né? São pessoas. Tudo aquilo que tem vida, a água, né? Tem uma vida, tem uma consciência ali, né? Então, inclusive tem uma reflexão muito bonita e profunda da professora Lucilena Galvão, que uma vez ela trouxe num vídeo dela sobre os direitos da água enquanto um ser. Isso daí é muito legal.
Então, com certeza, você que é semente estelar, todos nós, nem sempre você foi humano da Terra e é provável que você, enquanto alma, já tenha encarnado em mais de um setor desse universo. Então, qual é o problema com as diferenças? Então, sim, ETs são pessoas. Esse é um novo paradigma que nós estamos apresentando. E nós não somos os primeiros a apresentar esse paradigma, não. Ok? Existem outras pessoas aí fora falando a mesma coisa, que estelares são pessoas, ok? O segundo ponto que nós gostaríamos de trazer enquanto ressignificação de crenças e de paradigmas em torno, né, de uma ideia de que os ETs não vão nos salvar de nós mesmos. Eu sei que tem muita gente que gostaria que as naves descessem, que botassem uma ordem aqui na Terra, né, para tudo isso que está acontecendo. Mas o fato é que se nós somos eles em forma humana, então nós estamos aqui para resolver as questões. E essas questões que acontecem aqui, se somos nós que estamos vivendo e nós que estamos criando, então nós trouxemos essas questões de onde? Me fala. De onde que isso vem? Das nossas memórias estelares. Então, nós estamos reproduzindo aqui problemas que já existem em níveis escalares que nós, enquanto humanidade, ainda não conseguimos imaginar. Os estelares, a família estelar que não encarnou na forma humana na Terra, que não está em processo de imersão encarnacional, e a imersão encarnacional é um processo interessante porque você não precisa desistir da sua vida estelar para ter uma experiência na Terra, porque como se vive muito no espaço, o pacto de percepção não é um pacto de percepção de que eu tenho que envelhecer, eu tenho que adoecer, envelhecer para morrer. Né? Então vive-se muito, vive-se longos anos humanos ali, né? Então eu posso ter várias profissões em uma mesma vida, eu posso aprender muitas coisas, eu tenho tempo para aprender muitas coisas, né? Então o que que eu faço? Eu quero ter uma experiência na Terra, eu não preciso desistir da minha vida como um membro de uma determinada civilização estelar, por exemplo. Eu posso entrar num pod de imersão, como eles chamam, né? Ou algumas pessoas chamam de cápsula de sono, de câmara criogênica, enfim. Não importa o nome que você dê, você sabe que é uma câmara que vai te fechar ali, que vai te induzir ao sono e vai transferir a sua consciência para uma encarnação aqui na Terra. Então, você pode, vamos supor que você vive o tempo que se passa no espaço é diferente do tempo que se passa na Terra. A percepção de tempo muda, assim como muda de pessoa para pessoa e muda de acordo com as fases da sua vida, né? Entre as civilizações estelares, a percepção do tempo também é diferente. Né? Então, eles não seguiam pelo tempo cronológico. Muitas vezes a medição de tempo, não tem uma medição de tempo, mas vamos colocar aqui de um jeito filosófico interessante, que seria um tempo cairológico, um tempo divino, entende? Eles são telepáticos, então o sistema de comunicação também é muito mais facilitado para você ter essa percepção, né? Então, vamos supor que na linguagem humana que você fique num pod de imersão, imerso ali, dormindo por 2 anos. Enquanto você tem a experiência de ilusão de tempo que você viveu 100, 90 anos aqui na Terra. Assim que você desencarna aqui, a sua mente já é transferida lá para o pod de imersão. Né? Então, isso daí é um processo de imersão encarnacional que muitas civilizações estelares usam. E existe também o processo da encarnação direta, que é a centelha divina, a centelha da fonte, são, né, as centelhas que encarnam diretamente num veículo biológico, tá? Existem esses dois processos, tá? De encarnação, né? Então, voltando aqui para o nosso assunto, né? Estes estelares que não estão em forma humana e que estão monitorando as suas sementes, os seus familiares, que somos nós aqui embaixo, não vão nos salvar de nós mesmos.
Não vai descer uma nave no seu quintal, apesar de que algumas pessoas tiveram esse tipo de experiência, e eu posso dizer que eu mesma tive uma experiência muito assim fascinante da nave raspando assim o teto de casa, a ponto dos vizinhos, assim, em toda a comunidade do bairro aqui ver, entendeu? Foram meses assim de foram 2 meses ali de show, de muito show, né? De muita tecnologia no céu, e os vizinhos subiam na laje para ver isso daí tudo. E minha família também viu isso daí, foi muito fascinante mesmo, né? Mas o fato é que ninguém me salvou de mim mesma. Vieram para chamar a atenção das sementes estelares aqui do bairro, provavelmente, para causar o despertar, cutucar, tipo, ei, ô, se lembra aí de quem você é, né? Mas ninguém me tirou da experiência da Terra, ninguém me salvou dos meus problemas, ninguém colocou dinheiro na minha conta bancária. Ok? Então, essa ideia de que os ETs irão nos salvar, esse paradigma ele precisa ser mudado, é uma infantilização. E lembrem-se, nós, se a gente quer realmente entrar numa era de contato e de uma forma positiva, a gente precisa se adultificar e fazer o trabalho de sombra. As crianças precisam crescer. Criança não paga conta, criança não ganha dinheiro, criança não dirige carro, quanto mais pilota uma nave, né? Vamos parar para pensar, né? Então, dentro dessa sugestão de paradigma que a gente traz, de que os ETs não irão nos salvar de nós mesmos, a ideia é a autorresponsabilidade. Tá? Então, a responsabilidade pelo que ocorre na Terra é humana, entre aspas, porque existem muitos estelares em pele humana agora, né? E muitos dos problemas humanos são reproduções de coisas que a gente traz da casa da gente da mesma forma, fazendo um comparativo. Você recebe uma educação na sua casa e vamos dizer que a tendência é você levar fora do seu núcleo familiar a sua maneira de se comportar, o que você aprendeu dentro de casa. E aí, conforme você vai interagindo em sociedade, você vai se remodelando, se adequando, não é? Em um lugar você sabe que você pode se comportar de um jeito, de outro, em casa de um jeito, na empresa é de outro. Se você aprende que na empresa você não vai se comportar do mesmo jeito que você se comporta na sua casa, por exemplo. Você não vai tratar o seu chefe do mesmo jeito que você trata o seu pai, sua mãe, seus filhos, né? A responsabilidade, então assim, do que está acontecendo aqui, ela é humana, entre aspas, ok? Mas nós, sementes estelares que estamos participando desse processo de sermos humanos, estamos interagindo e co-criando também com a humanidade, com as almas humanas daqui, ok? Então, nós trazemos também nossas questões de sombra, porque sombra não é uma coisa que tem só na Terra, e eu sei que é um outro paradigma, porque muitas pessoas recebem a informação de que estelares são seres de luz, de que pleiadianos são seres de luz, mas se todos somos pessoas e temos uma identidade e existem conflitos estelares, então nós temos processos de sombra. Então, será que nós somos seres de luz mesmo? E uma coisa que a linhagem asgardiana traz para a gente em termos de conhecimento é que a informação é justamente oposta dessa, que estelares, nem todos os estelares são seres de luz, que seres de luz são seres de luz, seres que provavelmente nem têm mais corpo físico, muito próximos da fonte, e que muitas vezes nós podemos confundir estes seres de luz com linhagens estelares por causa da frequência, né? Porque o nosso cérebro ele não tem um banco de dados rico o suficiente para fazer leituras de frequências muito altas. Então ele vai tentar equalizar todas as altas frequências dentro de um mesmo grupo e classificar, carimbar, para ela poder entender. Ah, isso daqui é um ser de luz, né? Então esse extraterrestre é um ser de luz. E aí a gente tem outras questões também com ultraterrestres, que são esses seres de luz, que quer dizer que está além, é ultra, não é extra. Eu sei que essas palavras elas acabam trazendo um certo fascínio, um certo glamour, e o que a linhagem traz aqui pra gente é calma, respira.
Tudo isso é tão natural quanto beber um copo d'água. E essa é a vantagem, né, de tudo isso daí, de todo esse conteúdo midiático, porque tende a normalizar o assunto e as pessoas, elas, daqui a alguns anos, então, elas não vão fazer tanto drama em cima disso, né? Mas o fato é de que ETs não vão nos salvar de nós mesmos, que a responsabilidade pelo que acontece na Terra, ela é humana. Seja você semente estelar da Terra ou uma semente estelar do espaço, você está na forma humana, então é sua responsabilidade resolver o que acontece na sua casa. E de nada adianta a gente ficar rezando para os ETs e não vamos entrar em méritos de comandos estelares aqui, porque nós respeitamos todas as frentes de trabalho, ok? Mas não adianta rezar para mudar o que está ocorrendo no planeta hoje. É sabido que algumas sementes estelares que têm uma conexão muito profunda com as suas famílias, com as suas linhagens, recebem muita ajuda e recebem sim interferências positivas, quando isso é autorizado. Porque tem todo também um processo assim burocrático para determinadas interferências acontecerem, né? Então não adianta rezar para ET nenhum, né? E endeusar os ETs, ok? Para que eles mudem, para que eles venham aqui e mudem tudo e salvem o planeta. Eles não interferem diretamente como se espera, ok? Como a gente espera. Eles têm um raciocínio diferente da mentalidade humana que é infantilizada pelos sistemas de crenças, pelas doutrinas, pelas religiões. Isso daí infantilizou muito a gente, deixou a gente numa zona de conforto de que Deus me dá, né? Deus me dá e que eu não preciso fazer nada porque Deus me dá, né? Então me dá, né? E a gente precisa sair então dessa postura de mendigo espiritual, quanto mais de mendigo estelar também, entendeu? Parar de ficar mendigando. Lembrando, né, daquela frase da Louise Hay que eu mencionei, eu não resolvo problemas, eu resolvo os meus pensamentos e os problemas se resolvem. Então, se a gente está com a mente bem resolvida, com o ego bem resolvido, com a sombra bem trabalhada, as coisas tendem a fluir e a gente tende a ter mais clareza sobre o que fazer. Nós recebemos o que? Inspiração para agir, para fluir. E é aí que vem estas interferências estelares positivas na nossa vida, no nosso caminho, alterando os nossos pactos de percepção para rumos melhores, para futuros melhores, né? Então, eles nunca negam assistência, guiança moral, guiança ética, tampouco guiança espiritual. E eu sei que algumas pessoas, sim, acabam recebendo, inclusive, a assistência médica, quando é o caso de uma interferência, mas elas têm as suas memórias apagadas. Normalmente, ok? Normalmente, tá? Um dia eu conto as minhas experiências que eu tive desde a infância para vocês, mas esse não é o objetivo aqui do canal. Talvez eu faça isso no meu canal pessoal, tá? O terceiro ponto, em termos de paradigma, que a gente vai trazer aqui como sugestão e a gente vai fechar nele, porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho comprido. Se você se identifica como uma semente estelar, então você é o agente em serviço. Então, nós somos eles em ação aqui embaixo, dando uma continuidade ao pensamento, ao paradigma anterior, né? E então, compreenda e aceite isso, né? Você, um estelar em imersão encarnatória, ou você, semente direta da fonte, ou você, alma da Terra, ok? Você, semente estelar, é o agente da mudança, ok? Você é o agente da mudança nessa transição. Como que você muda? Não é o mundo lá fora, não é a nova Terra. Como é que eu faço para chegar à nova Terra? Né? Você tem que ter a frequência que ela tem. Você tem que alterar a sua percepção de tempo. Você tem que alterar a sua frequência. Né? É como mudar de casa. Você tem que ter a frequência do lugar para onde você está indo. Você tem que saber o mapa. Né? E lembrando, o mapa não é o território. E não existe, assim, essa coisa, esse mito da nova terra, né? São muitas versões paralelas de muitas terras. Em qual versão você está habitando agora? Se nós estamos vivendo numa transição de nódulos e encontros de linhas temporais que estão fraturadas, que estão fragmentadas,
né? Então, de qual tempo você é? Não é importante ter essa resposta em mente, descobrir, arrancar os cabelos, não. É importante você entender onde você está, o que fez, o que dentro de você te coloca em sintonia com tudo isso que está acontecendo hoje e o que você pode fazer para você melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, que pode finalmente ser uma bênção para os demais à sua volta. Então é o que você vai fazer sobre isso. Você é a chave da mudança nessa transição, é o que você vai fazer sobre isso, não eles, tá? Você planejou isso antes de vir e você achou que dava conta antes de descer aqui na Terra, de trazer a sua consciência aqui para a Terra, ok? Por enquanto nós vamos ficando por aqui, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse assunto antes da gente entrar, estou fazendo suspense, né? Nas almas envolvidas dos enredos asgardianos, né? Falar um pouquinho dessas raças féricas, élficas, dos Engans, né? Mas realmente estas ponderações a respeito do despertar, da consciência, no nível individual, no nível coletivo, são extremamente importantes e são tópicos da psicologia estelar que a linhagem, que a equipe de agentes que está em contato com a gente, conosco, comigo aqui, consideram importantes estarem sendo expostos, justamente para trazer mais clarificação, porque no momento em que nós vamos soltando as informações, isso daí vai então montando a sua colcha de retalhos ou vai montando o seu quadro, colocando, encaixando as peças nos seus devidos lugares dentro do seu quebra-cabeça interior. Então a gente fica por aqui. Se você achou essa informação útil, você pode deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que pode também se beneficiar dessa informação. Pode se inscrever no nosso canal, está convidado, está convidada, ativar os sininhos para notificação. Você também pode checar o nosso website, cuja descrição está aqui no link, para observar, ver se os nossos serviços também lhe interessam. A gente tem serviço de leitura de runas, que é um serviço de orientação específico também para sementes estelares. A gente tem também o serviço do mapa rúnico multidimensional, que aí já é para quem quer realmente entender, fazer o cruzamento de dados da sua linhagem terrena com a sua linhagem estelar ou espiritual, né? A sua linhagem horizontal e a vertical. Então é um processo de guiança, é um mapa mesmo da sua consciência, é como um workshop da sua vida. Tem a vida antes do mapa rúnico e depois do mapa rúnico. Vamos deixar os links aí na descrição para você estar dando uma olhada nesse serviço. E também a gente tem o serviço de mentoria estelar integrativa. É um serviço muito interessante que envolve psicologia estelar, o acompanhamento do desenvolvimento da reconexão estelar, da reconexão de você com você mesmo, de você com sua linhagem estelar ou linhagem e guiança espiritual, né? Porque, como a gente disse, nem todo mundo tem um corpo adormecido numa nave, às vezes a alma vem direto, né? É centelha, tá no universo, tá navegando aí no espaço. Então, todos nós somos sementes e o cosmo é nossa casa. Todos nós somos sementes, centelhas da fonte e o cosmo é nossa casa. Deixamos então aqui essas ponderações, essas sugestões de ressignificação de paradigmas e retornaremos num próximo vídeo continuando com essas ponderações. Até breve, até o nosso próximo voo, até o nosso próximo salto.